Frase de hoje que diz, o Babe Ruth, jogador de beisebol, ele disse o seguinte: é impossível vencer quem nunca desiste. É impossível vencer quem nunca desiste. E aí é incrível porque o Babe Ruth, ele é mais conhecido dessa forma, né? É o George Herman, ex-jogador de beisebol, não de basquete, desculpa, nos Estados Unidos e considerado um dos maiores dessa modalidade. E essa frase é muito emblemática, né? Quem nunca desiste, né? É muito bacana você ser resiliente e você... Não é que a gente não tenha que cair e levantar, a gente sempre vai cair e levantar. E algumas coisas até é necessário que a gente desista mesmo, né? Mas até chegar nesse nível de maturidade, é preciso ter uma jornada de cair e levantar para a gente ter essa sensibilidade e essa percepção do que a gente precisa não desistir e do que a gente precisa desistir. De quando a gente está diante de uma pessoa que não desiste porque ela é convicta das suas ideias, dos seus projetos e da sua jornada. Isso é muito legal. Olha, nós vamos agora para a nossa entrevista nacional, a primeira delas. Eu falava ainda há pouco com vocês sobre o fato da gente ter um final de ano diferente, né? 2022, não só por conta das eleições, mas da Copa, que está pouca gente falando, mas já está chegando aí em novembro, mas também, principalmente, por causa de um final de ano sem pandemia, depois de tudo que a gente passou. E aí as vitrines, né, para os lojistas, em todos os lugares, em galerias, em shoppings, em todos os lugares do mundo, elas realmente roubam a cena. Elas vão ser as grandes estrelas desse final de ano, não só por causa do Natal, mas por causa de outras datas também. E aí a gente pensou, vamos procurar uma autoridade no assunto. E o meu convidado é Francisco Souza. Ele foi responsável pelo merchandising e coordenação de vitrines de marcas como Dior, Givenchy, Guerlain, tudo como principais clientes ele teve, também o Mapping, perfumarias nos shoppings, né? Ele se consolidou no Brasil, trabalhando exclusivamente com a marca Dior, Parfum. Ele foi responsável pela coordenação e decoração e iluminação de eventos para Coca-Cola, bancos, né? Museu da Casa Brasileira, muita coisa no portfólio. Também decoração para eventos, Kenzo, Sephora, Jequiti, de novo Givenchy. Então, assim, é uma autoridade no assunto. Francisco, muito obrigada, que alegria poder falar com você, né? Poder trazer você que vai estar em Teresina aí a partir do próximo dia 17, com 2 cursos rápidos, que as pessoas estão muito a fim de te encontrar, que é um curso de vitrines que vendem, que o Senac no Piauí vai ofertar, não só aqui em Teresina, mas também em Floriano, com esse que é uma autoridade nesse assunto. Mas eu trouxe você porque o final do ano chegando e as vitrines serão as estrelas desse final de ano, né? Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma honra falar com vocês todos. E estamos aí. Estaremos aí a partir do dia 17, com um curso no Senac sobre vitrines que vendem e com muitas dicas, muitas novidades para vocês. Quais são os pontos, Francisco, mais importantes para uma vitrine que vende? A gente sabe que a ideia da vitrine é sempre atrair o olhar e a atenção. E que mais que isso, as lojas se transformaram em espaços físicos cuja missão é oferecer experiência para o cliente, que faça com que prenda a atenção dele a partir da vitrine. Então, eu queria que você elencasse pontos importantes, dar um pouco de spoiler assim, do que vai ser esse curso, mas principalmente da tua experiência, para empreendedores que nos assistem na internet, pela TV também, e pessoas de modo geral, porque quem não ama uma vitrine, né, Francisco? Sim, com certeza. O primeiro ponto é conhecer bem o seu cliente. A partir daí, esse link é natural entre o cliente e a sua vitrine, porque aí você começa a expor, a decorar de acordo com aquilo também que ele quer comprar. E, na verdade, a vitrine é um espelho do cliente. E essa é a primeira experiência. A vitrine é a primeira porta de entrada para a sua loja, né? Então você precisa conhecer muito bem o teu cliente para fazer uma vitrine, né? Conhecer muito bem o seu cliente para fazer uma boa vitrine, que atraia, que tenha produtos que realmente
desperte o desejo de compra. Outro ponto que eu vejo sempre nos teus cursos, no que você faz, por onde você anda pelo Brasil, é a questão da iluminação. Onde que a iluminação compõe e em que medida uma vitrine perfeita? A iluminação conta muito. Na verdade, ela tem o poder de atrair também, ela também pode te dar uma percepção melhor de cores, de tamanho, de formas, de texturas, e isso também é muito importante, uma boa iluminação. Por isso, né, é muito Sim, importante. sim. Agora, sempre é uma dúvida. Os clientes, eles às vezes têm clientes que são frequentes, tem os eventuais, tem os novos clientes que você pode conquistar através de uma vitrine. E aí eu fico sempre em dúvida, assim, e vejo muitos empresários, né, empreendedores, lojistas, conversando sobre isso. Se muda de quanto em quanto tempo? É como moda, porque a gente lembra que as grandes coleções, antes, elas tinham coleção inverno, verão, outono, etc., dependendo do país e do lugar. Hoje, a gente tem as fast foods, né? Então, assim, a gente tem lojas de departamento com coleções sendo lançadas quase que mensalmente, numa loucura de trend, né? De tendência e tudo. A velocidade, desculpa. O ideal é que se troque a vitrine a cada 7 dias. E há lojistas que trocam até a cada 4 dias. Sério? Sério. Como que se organiza e que se planeja para trocar semanalmente uma vitrine? E por que se deve trocar semanalmente? Para isso, é necessário que tenha um VM, um vitrinista, que faça esse trabalho junto ao dono da loja, a gerente. E é essa a grande sacada hoje. O ideal é que se troque a cada 7 dias. E há gerentes, aliás, há donos de lojas que trocam a cada 4 dias. Agora, há pessoas e lojistas e donos de lojas, né, que ficam com pelo menos um mês a mesma vitrine, né? Aí já se torna um pouquinho cansativos, assim, cansativo para o cliente. Isso cai num dos erros que não se pode cometer. Porque a gente precisa ter um objetivo definido para essa mudança que é tão rápida. Como que se faz esse planejamento? Sim, essa agenda ela é já trabalhada mensal, semestral e até anual, porque a gente já entra nas datas comemorativas. Essas datas comemorativas, elas são as clássicas ou o lojista pode ousar em datas que são novas do calendário, ou baseado em tendências do que está acontecendo? Como que funciona? Sim, as datas clássicas do Dia das Mães, Namorados, Pais, e aí também a entrada de coleção, a troca de uma coleção, enfim, tem N situações para ser trabalhadas, né? Tem muitas opções, tem muitas datas, né? Uma coleção de primavera, verão, assim vai. Qual, na sua opinião, é o principal desafio de uma vitrine, da montagem e da criação de uma vitrine? A estrutura, estruturar a base da vitrine. Essa é o grande desafio. A questão do estoque, do que se tem, porque às vezes a vitrine, ela traduz, mas tem vitrines tão conceituais, que primeiro esse conceito precisa conversar com o nível desse cliente, se ele entende, mas principalmente você deve expor aquilo que você tem em estoque, isso é importante? Sim, Ou numa sim, queima de estoque, num sale, numa promoção, por exemplo. Você tem que ficar mensurando o que você ainda tem disponível com o que está na vitrine. Como que funciona essa engenharia, essa matemática? Sim, é muito importante a coordenação de tudo isso, porque você não pode colocar na vitrine aquilo que não se tem em estoque. Esse trabalho também tem que ser muito coordenado junto ao gerente da sua loja. Quais são os principais erros, Francisco, que as pessoas e os lojistas, as lojas cometem ao montar uma vitrine, na tua opinião, com a experiência que você tem? Um dos primeiros erros assim é o excesso de produto. Isso é um erro gravíssimo, isso não pode acontecer. É como se você superlotasse e depois
o consumidor, o cliente, ele até olha no primeiro, mas depois o teu cérebro já desvia para outra situação e que você não consegue comprar com aquela quantidade de produtos, né? Você não consegue decidir. Para decidir comprar alguma coisa hoje, desde uma t-shirt a um carro, a um apartamento, você precisa estar muito concentrado, alinhado, né? E é muita dúvida quando se vê muitos produtos ao mesmo tempo. É melhor ou mais fácil você expor aquilo que vende mais ou o correto seria o que você vende menos? As duas coisas você pode agrupar. Fazer elas conversarem, né? Fazer Para uma elas puxar a outra, né? uma puxar a outra. De mão dadas com a outras. Você acha que hoje os lojistas já entendem que é possível fazer parcerias? Como é que são as collabs quando se trata de vitrines, de lojistas? O que você teria para dividir conosco em relação a isso? Sim, é muito fácil. Na verdade, as pessoas hoje fazem essas parcerias. Um exemplo, você precisa de alguns elementos decorativos e que existem esses elementos numa loja de um parceiro do shopping. E aí você negocia esse objeto e trabalha na sua vitrine, o que vai vender também o objeto dele, né? Isso é muito Aí tá bacana, né? vendendo também. Isso é muito Já. legal, né? Muito, você usar da criatividade, da parceria, da colaboração. Eu nunca tinha Sim, pensado nisso, isso que tipo, no dribla mesmo também. shopping tem tudo, tem móveis, tem roupas, tem Sim, decoração, tem eletrodomésticos, né? Nossa, é muito rico isso, é uma isso é possibilidade muito incrível. rico e fácil de se fazer. É bom, preciso ter um bom relacionamento também entre os lojistas, né? Você me fala um pouco da tua experiência, Francisco, a gente estava apresentando você, como que você se apaixonou por essa área? Me fala um pouco da tua experiência internacional, do que você está fazendo no Brasil, conta pra gente. Eu já sei da sua história, contei aqui um pouco, mas a gente queria ouvir de você, com mais detalhes. Eu sou piauiense e o meu primeiro curso de vitrinismo foi no Senac Piauí. O Senac aí Que em Teresina. máximo! O primeiro curso foi aí. E aí também era muito jovem. E depois eu comecei a fazer outros cursos na área, já em São Paulo, também pelo Senac. E aí já ingressei na área através da LVMH. E aí, daí fui para Dior, Tudo no Brasil. tudo no Brasil. E daí, trabalhando na Dior, tive a experiência de bastante seminários lá fora, onde éramos treinados, os treinamentos sempre no departamento de marketing, sempre aprendendo mais e mais. E as outras marcas que você trabalhou, internacionais? Você chegou a morar fora? Como é que foi essa tua experiência internacional no teu portfólio? As experiências eram sempre com 15 dias, 20 dias, até um mês de curso, mas sempre pela empresa, sempre estudando e trabalhando pela empresa. Qual que você acha que foi assim, o teu passo mais importante? Quando o teu portfólio começou a ficar robusto, cheio de referências, conceitual? Bom, eu trabalhei por 17 anos na mesma empresa, né? E depois disso, quando me desligaram, eu me desliguei da empresa, eu senti que já tinha uma vasta experiência e que eu já poderia fazer coisas, alcançar voos maiores, né? E foi quando eu fiz o design de interiores pelo Senac também. Isso me deu mais bagagem ainda, né? E na Dior, quando que você ficou na Dior até quando? Até 2015. É, 2015. há pouco tempo, né? Há Há pouco pouco tempo. tempo. E como foi É. a experiência com outras marcas internacionais, como Kenzo, Givenchy, Sephora? Na verdade, assim, nós trabalhamos, são todas a mesma empresa, são todas o mesmo grupo. Elas Com formam o públicos mesmo grupo diferentes, né? com públicos diferentes, Sim. mas todas elas são o mesmo grupo.
E agora eu imagino que a tua experiência com o Museu da Casa Brasileira deve ter sido fantástica, né? Também, eu cheguei a fazer alguns eventos no museu, com iluminação, com a produção, e foi muito, muito, muito bacana. O que você considera que é o teu ponto forte como vitrinista? A iluminação, porque assim, vitrine deve ter vários, né? Ah, sim, sim. Eu acho que a criação mesmo, a produção, na hora de produzir, de criar, de iluminar, eu acho que esse é um ponto Importante. bastante Vamos mostrar para o nosso internado telespectador, produção, a gente tem as vitrines assinadas pelo Francisco. Olha aí, gente. Você pode falar, viu, Francisco? Aí são algumas vitrines da Blackout, Aham. Jockey, Nossa Senhora de São Fátima com clientes Jockey. dele aqui em Teresina, né? O Sim, Márcio. sim. Sim. Ainda Blackout também. Uhum. Aí Essa já continua. é uma vitrine natalina do ano passado. Sim. Veja que temos um trabalho de adesivagem. As árvores são bem modernas, como o cliente pediu, exigiu, queria que fosse um tema mais moderno, mais arrojado, né? Sim, sim. Pode passar, produção. A gente tem um vídeo aí agora, né? Esse já é um trabalho para o Riverside, é um trabalho de liquidação. Esse foi bem recente, agora foi no final de julho, agosto, eu acho. A gente não tem vitrines da Dior, né? Assinada pelo Francisco nessas imagens. A gente vai ficar devendo. Ou o Francisco vai ficar devendo para a gente, ou a gente vai ficar devendo para o nosso. Na realidade, tem bastante material, eu Onde acho que a que gente encontra no teu perfil no Instagram, Francisco? é Francisco Souza Vitrinista. Pronto, vai lá, produção, por favor, para a gente mostrar o outro material. Francisco, enquanto a gente localiza, eu fiz vitrinismo a Embi Morumbi. Eu fui Ah, aluna da Silvia Demetresco, hoje uma amiga querida, ah, quando a Silvia morava em Paris. Naquela época, a gente já tinha aula online, né? Então, ela era aham. uma das professoras do curso e ela é maravilhosa, ela trabalha com visual merchandising, né? Outro dia a gente bateu um papo aqui no ar. Ela é fantástica. Você deve conhecer, devem ser amigos, eu Por imagino, né? isso essa facilidade de você falar de vitrines. Qual é o teu perfil, o teu Instagram, Francisco? Francisco Souza Vitrinista. Francisco Souza, vitrinista, produção. Estou ajudando a produção a produzir no ar para a gente poder Opa, mostrar as outras vitrines. E vitrine é fantástico, né? Eu sempre fui apaixonada. Sempre que eu viajo, eu vou aos mercados, aos restaurantes, as coisas que todos nós fazemos, mas eu passo pelas vitrines não como consumista, né? Que eu, na verdade, eu sou minimalista, mas porque eu acho uma forma muito interessante, muito misteriosa, muito complexa, muito mágica de comunicar algo, né? Sou sim, apaixonada por vitrines, apaixonada por vitrines. Eu acho que isso, vitrine, quem tem vitrine, uma loja com vitrine é um privilégio, né? De você ter aquela sim. janela escancarada ou aquela porta escancarada para o teu cliente. É fantástico aquilo, que E uma das possibilidade, né? ferramentas muito importantes de vendas também, né? Sim, sim, é uma das ferramentas, assim, porque assim, sem a vitrine, olha aí o perfil, sem a vitrine, ela é o cartão de visita, né? Olha aí o material. Tem alguma coisa que você quer mencionar? Você quer destacar? Tem bastante trabalho de moda, de eventos aí. Iluminação linda de alguns Sim, espaços, sim, né? sim. É, Queria encontrar uma vitrine da Dior aí para mostrar tem o trabalho. bastante, eu acho. Mais embaixo, né? Eu creio que em algum lugar, em algum. Bom, mas você, internauta e telespectador, pode navegar, é Francisco Soares, vitrinista, e Francisco conhecer o trabalho Souza. dele. O Francisco vai estar aí nas próximas semanas ministrando esse curso Vitrines que Vendem pelo SENAC, aqui em Sim, Teresina, em Floriano. E é bacana porque a gente está chegando no final do ano e você vai poder arrasar muito mais, né,
com a sua vitrine aí. Francisco, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo Muito trabalho, obrigado. tá bom? Uma boa noite. Boa noite, querido.